Olá, pessoal, bom dia. Eu sou o professor Lucas Alves e essa aula é para o 8º ano. Bom, como prometido, nós vamos estudar agora as esculturas gregas, tá? Talvez, em termos de contribuição para a arte, os gregos, dentro do campo da escultura, digamos, a contribuição grega ela é enorme, assim, é muito grande, né? As esculturas gregas, elas nos servem como referenciais de esculturas e para muitos artistas, escultores, né, e também para historiadores e etc., como um referencial, né? Portanto, elas são consideradas esculturas clássicas, que são as esculturas gregas, tá bom? A relação entre os gregos e os egípcios talvez seja um mistério nunca esclarecido. Por que eu coloquei isso aqui? Porque a primeira fase das esculturas gregas, que começa no período arcaico, tá? Elas apresentam aspectos similares aos dos egípcios, certo? São aspectos parecidos, aquelas esculturas mais rígidas, mais pesadas, como os egípcios faziam, mas com as suas peculiaridades, né? Os gregos, eles aprendiam, né? Mas eles também criavam em cima daquilo que eles aprendiam, tá? Então, no período arcaico, você pode perceber as esculturas rígidas, certo? Que aí faz referência, como eu coloquei entre parênteses, egípcia, né? Com pulso cerrado, corpos em blocos e cabelos mesopotâmicos, né? Vocês vão ver que nesse período arcaico, que existe a presença dessas esculturas que são couros, traduzindo seria como homens jovens, né, garotos. Esses couros, eles têm esse formato assim que lembra muito aquelas antigas esculturas egípcias, né, do faraó, dos sacerdotes. E o cabelo, eu não sei se vocês lembram, mas as esculturas mesopotâmicas, elas têm essa característica do cabelo assim, como se fossem umas bolinhas, tá? E umas barbas também. Lá as antigas esculturas mesopotâmicas. Então aqui a gente tem uma referência tanto egípcia quanto mesopotâmica. E esse é marcado como o primeiro período da escultura grega, que é o período arcaico. Tá? Embora nós vejamos essa estrutura rígida, né, é uma estrutura bem forte, bem rígida, ela tem um leve sorriso no rosto, né, um sorrisinho bem singelo, como vocês podem ver. Isso aí ficou conhecido como sorriso arcaico. Tá? Isso é conhecido na arquitetura como sorriso arcaico. E aí parecia ainda assim que os gregos eles se interessavam em separar um pouco a matéria bruta, certo? A pedra, que era uma coisa morta, inerte, e um corpo vivo, certo? Então, as esculturas elas têm como se fosse uma estrutura que lembra que estão se movimentando, já no período arcaico. Perceba que tem uma perna mais para frente e uma perna para trás. Essa perna mais à frente e atrás, ela tem uma função estrutural, lógico. Ela tem uma função estrutural, lógico, que é segurar o peso, né, da escultura, tá? Mas também ela tem essa questão do movimento latente, certo? Como se ela estivesse prestes a se movimentar. Uma outra escultura que nos serve como referência desse período arcaico é Bom dia. A Era de Samos. Tá? Só uma perguntinha, só para mim que o som tá baixo, para todo mundo tá do mesmo jeito. Como? Oi? Como é? Pode repetir, por favor? Meu som tá muito baixo, mas eu acho que eu consigo consertar aqui. Pode continuar a aula. Falou muito rápido ainda para entender. Pronto. Bom, então, uma outra referência é a Era de Samos, né, no período arcaico. A Era de Samos, ela é bem pesada, né, essa escultura bem pesada. No entanto, percebemos, né, com o movimento dos olhos indo lá de baixo até chegar em cima, né, nós percebemos que ela tem, digamos, detalhes, né, esses detalhes na roupa dela, né, esses fios, como se fossem fios, né,
o que dá um certo aspecto de leveza. Também ela não é totalmente reta, né? Ela tem uma lombar aqui, né? E isso é interessante, porque mesmo sendo uma escultura pesada, né, feita com pedra de mármore, quem talvez já tenha, eu acho que alguns de vocês devem ter uma mesa de mármore na casa de vocês, tá? Sei lá, já viram alguma coisa de mármore. Geralmente existem mesas, né? Você sabe que é uma pedra muito pesada, tá? Mesmo com esse aspecto de pedra pesada, os gregos eles pareciam querer fugir desse aspecto, né? Nós não queremos esculturas que sejam duras, né? Esculturas que sejam pesadas, mas que elas transmitam uma certa leveza. Isso você encontra essa vontade desde o período arcaico, tá? Como, por exemplo, também temos mais um exemplo, a Coré de Quios, ou Virgem de Quios, certo? Também de mármore, e ela tem esse sorrisinho arcaico, como eu falei, né? Está no Museu de Acrópolis, tá? Essas esculturas do período arcaico não dá para saber exatamente quem foram os escultores, tá? Eles permanecem em anonimato. Por isso que eu não coloquei o nome aqui, mas coloquei o museu onde elas estão localizadas, né? Que é o Museu de Acrópolis, lá em Atenas, o Museu do Louvre, né? Que é um dos museus mais famosos do mundo, que está lá em Paris, na França. E aqui é o Museu Metropolitano de Artes de Nova York. E aí, aqui na Coreia de Quios, você vê um tratamento melhor no cabelo dela. Perceba que o cabelo ele teve um tratamento ali mais interessante, assim também como a roupa, tá? E é justamente também essa questão de trazer essa leveza para as roupas, essas curvaturas, assim, né, que estavam nas roupas das esculturas. Os gregos eles exploram isso também com mais profundidade. Nós podemos encontrar esculturas também no friso dos templos, certo? Lembre-se dos templos gregos, né? Coluna, você tinha uma escada, você tinha uma coluna, aí tinha um capitel, aí tinha a arquitrave, que é como se fosse uma viga, e tinha um friso, tinha um frontão, e tinham esculturas também que elas poderiam ser encontradas tanto no friso como no frontão, que é aquele triângulozão assim em cima do templo, tá? E aqui são exemplos de esculturas no friso, tá? É interessante, eu vou até ler um pouco da definição que deram para essa escultura que está no friso, essa aqui, desse lado aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Bom, essa daqui, né, essas duas que estão no Museu de Delfos, tá? Essa daqui, ela é o combate entre deuses e gigantes, né? Que é a parte do friso que é feita em forma de alto relevo acentuado. Né? Então, é uma escultura que ela salta da parede, em alto relevo, tá? Em alto relevo acentuado, com pormenores totalmente separados do fundo. A perna traseira de um dos leões quebrou-se, como vocês podem observar aqui, ó. Quebrou-se, pois estava completamente destacado no fundo. O escultor aproveitou todas as possibilidades espaciais dessa técnica arrojada. A borda saliente da parte inferior transformou-se em uma plataforma sobre a qual são colocadas as figuras em profundidade. À medida que elas se afastam de nós, a escultura torna-se mais rasa e, no entanto, nem mesmo o plano mais distante desaparece no fundo. O resultado é um espaço condensado, mas muito convincente, que permite uma interação dramática entre as figuras, como nunca se viu anteriormente. Não apenas no sentido físico, mas também expressivo. Conquistou-se aqui uma nova dimensão. Então, você também vê uma certa, digamos assim, expressividade, principalmente nessas esculturas que nós encontramos nos frisos dos templos e também nos frontões. Tá? Por quê? Porque estavam relacionadas a histórias de heróis, de mitos, de batalhas. Eu já vi um historiador, um professor de história, dizendo que a Grécia ela é uma civilização de heróis, guerras, democracia e filosofia. Porque por causa dessas contribuições nesse campo. Então, era uma terra de heróis. Então, para isso, exigia-se uma expressividade
nessas esculturas em friso. Aqui temos também uma escultura que foi encontrada dentro de um templo, que é o guerreiro morrendo, tá? No templo de Engima, que é mármore, e ela está na Giptoteca de Munique. E aqui, né, é mais um exemplo de esculturas que são encontradas em templos. Essa aqui ela também estava no friso, só que ela era maior. E aí foi, com o passar do tempo, tá, tiraram, né, de lá e colocaram ela exposta, né, os restos que sobraram. Aqui nós podemos perceber já um estudo anatômico, né, por parte dos gregos, muito interessante, muito acentuado já. Né? Você vê aqui, ó, por exemplo, o estudo aqui dos ossos humanos, ó, porque, como vocês sabem, nós temos dois ossos aqui na região do braço. Né? A gente tem o rádio e o húmero. Certo? Você vê aqui como se fosse o rádio, tá? Você vê o cotovelo, você vê aqui essa questão dos músculos, né? As divisões de músculos. Olha esse joelho, como é bem trabalhado, certo? E a perna aqui, como esse pé aqui também. Entende? Que é bastante interessante, né? Então, isso mostra também que os gregos eles estavam, digamos assim, se voltando a esculturas cada vez mais realistas. Tá? E aí nós chegamos no período clássico, tá? O período é conhecido como clássico. Uma das esculturas mais famosas desse período é esse jovem de pé, ou o Éfeno de Critios, certo? Que é de mármore e está no Museu Nacional de Atenas. Tá? Aqui temos ele... aqui eu queria que vocês observassem principalmente o rosto, a expressão da face desse herói aí, desse jovem. Tá? Porque se antes os gregos estavam produzindo esculturas com expressividade, certo? Depois, nos frisos, né, nos templos, aqui dá lugar a digamos assim, um rosto, né, uma expressão facial mais calma, mais tranquila, né, e também mais como se fosse mais séria e meditativa. Tá? Como se fossem expressões mais sérias e meditativas que vocês vão ver nessas esculturas do período clássico. Também um estudo muito forte na relação da anatomia humana. Um cuidado muito interessante. Certo? E que é um Poseidon ou Zeus, ninguém sabe, né? E é aqui no período clássico que começam a ser produzidas esculturas de bronze. Tá? Até então as esculturas estavam sendo feitas apenas em pedra. Aqui os gregos eles começam a crescer a questão da escultura em bronze. Certo? E aqui nós temos essa escultura que ela foi encontrada no fundo do mar. No fundo do mar, se não me engano, em Egeu. Né? E aí, imagina aí, impressionante, né? Essa escultura no fundo do mar, e as pessoas encontraram, trouxeram de volta, assim. Não se sabe se é Zeus ou se é Poseidon, né? Mas sabemos que alguma coisa se perdeu aqui na mão, pois ele estava segurando a sua arma, ou talvez um raio de Zeus, ou talvez aquele tridente de Poseidon, justamente por não sabermos a arma que ele estava portando aqui, é que não dá para saber exatamente se é Zeus ou se é Poseidon. Professor, Oi? como é que eles, tipo, qual era a referência que eles usavam? Eles olhavam para a pessoa assim, faziam exatamente como tá, tipo, porque é tudo muito perfeitinho, tipo, cada traço, cada linha muito realista. Eles ficavam olhando para a pessoa e ficavam criando, como era? Sim. Exatamente. Assim, para você ser escultor, é interessante que você primeiro saiba desenhar. Né? Geralmente, se você for procurar, isso até hoje, até os dias de hoje, né? A escultura ela ainda existe até os dias de hoje. Né? As pessoas que fazem escultura, elas desenham muito bem. Né? Principalmente, esse estudo, eles se detêm bastante nesse estudo digamos assim, do corpo humano mesmo, né? da estrutura. Então, acredita-se, essa pergunta, a gente pode imaginar que eles observavam as pessoas, né? E talvez tinham modelos, né? Modelos de pessoas que ficavam, sei lá, paradas, e aí fazia-se um desenho, com base nisso criava-se a escultura, tá?
Mas, assim, é uma pergunta que a gente só responde mesmo usando mais da imaginação mesmo, porque não tem muito, não existe muitos registros, né, de como era o processo de criação das esculturas, mas a gente sabe que foi uma arte que foi muito importante para a Grécia, certo? Para os gregos, tá? Não só a Grécia, os gregos. É interessante também nós observarmos que a escultura grega ela tinha uma função também de adorno muito forte. Adorno que eu digo era de enfeitar, embelezar a cidade, a polis, tá? Isso é importante dizer porque até então as esculturas em outras sociedades, como os egípcios, os mesopotâmicos, os persas, e por aí vai, elas estavam muito presas a um lugar de adoração, né, de devoção aos deuses, de representar os deuses, contar a história dos deuses. Os egípcios, os gregos tinham isso também, mas eles pareciam ter a consciência de que as esculturas serviam também para embelezar a polis. Então, se você for ver representações gráficas, desenhos, né, da Grécia Antiga, como se imagina, você vai ver esculturas espalhadas por toda a cidade, né, embelezando mesmo a cidade. Então, nesse período, né, o rosto ele dá lugar a expressões mais sérias, meditativas. Você vê um crescimento das esculturas em bronze, e essas esculturas percebemos a possibilidade de ação, mesmo quando elas se encontram em repouso. Isso aqui é interessante, tá? Uma das questões da escultura grega é justamente buscar essa leveza nas suas esculturas. E nessa busca da leveza, nos traz uma percepção de como se elas fossem se mover, elas fossem se movimentar a qualquer momento, mesmo estando paradas. Tá? E aqui é mais um exemplo, né, do Auriga de Delfos, certo? Que está no Museu Arqueológico de Delfos. Certo? É mais um exemplo também de uma dessas esculturas. Aqui vemos óleos, né, que existia um espaço, né, no qual eles colocavam óleos com outros materiais. Tá? Infelizmente, das esculturas de bronze, muita coisa se perdeu. Muita coisa, com o tempo, foi derretida, né, para a construção de armas, para a construção de moedas. Infelizmente, muitas das esculturas gregas se perderam em bronze, tá? Mas muitas de pedra ainda permanecem. Tá? E aí tem um período, que é o período helenístico, que é o período pós-clássico. Historiadores datam que entre o século 5 e 4 a.C., houve bastante crescimento na produção de esculturas. Tá? Lembrando que antes de Cristo, acho que eu vou querer uma água. Antes de Cristo, as esculturas, os anos eles são contados de trás para frente, tá? Eles são em ordens decrescentes. E depois de Cristo, o ano é contado de ordem crescente. É importante dizer isso. Por isso que é o século V e o século IV. Antes de Cristo. Então, você vê um crescimento muito forte, né, muito acentuado, das esculturas, principalmente em bronze, nesse período do século V e IV a.C. E apesar da humanidade leveza as esculturas, nas esculturas, a dramaticidade e heroísmo não foram totalmente descartados. Tá? Aqui você vê uma busca mais de retratar a humanidade da escultura, uma escultura muito humana, né, e sua expressão tranquila. Tá? Parece que a qualquer momento ela vai virar e olhar para você nos seus olhos. Mas a dramaticidade, né, e o heroísmo de outros tempos atrás, não foi perdido, como, por exemplo, o galês moribundo, essa escultura de mármore que está no Museu Capitolino. Certo? Essa escultura ela está relacionada a uma batalha que foi vencida pelos gregos, tá? E ela faz referência a esse gaulês, né, que foi o inimigo deles, mas
o escultor possivelmente ele observou bastante os gauleses, porque nós vemos os traços étnicos daquele povo que os gregos venceram nessa escultura, como os cabelos espessos, né? E aí, aqui o gaulês, ele estava quase morrendo, ele estava agonizando em morte na batalha contra, né, contra os gregos. Então, possivelmente, a perna dele talvez tenha quebrado, ou o joelho, e ele teve que se apoiar apenas em uma mão. Ele está sentindo dor, né? Mas, ao mesmo tempo, a sua expressão séria está muito relacionada a essa dramaticidade, né? Essa dor, mas é a dor da batalha. Tá? Um outro exemplo também é o Laoconte e seus filhos. Aqui nós temos uma cópia romana, feita de mármore, e está no Museu Vaticano. Vale ressaltar que muitas das esculturas gregas elas foram feitas sob encomenda para os romanos. Tá? E aí tem também uma discussão que fala que muita coisa se perdeu dos gregos, e o que nós temos de registro das esculturas são, em sua maioria, cópias feitas pelos romanos. Tá? Cópias menores, né? Cópias feitas pelos romanos. Tá? E aí nós temos, nesse caso aqui, né, a história conta que foi feita por 3 escultores, essa escultura aí, que foi pelo... Atenodoro e Polidoro de Rhodes, 2 escultores. Né? Então, possivelmente, ela foi feita por esses 2 escultores. Tá? Aqui nós vemos uma questão mais exagerada com relação a essa contorção, mas ainda assim um estudo muito preciso da anatomia humana. Certo? E aí você tem o olhar de sofrimento, tanto aqui no meio, né, como dos outros aqui, ó. Esse olhar de dor e de sofrimento, né? E também a tensão, né? A contorção do corpo, né? E também você pode perceber um estudo aqui, ó, por exemplo, todo mundo sabe, né? Se você está com o seu braço relaxado e faz assim, né? O seu músculo fica maior, né? Você vê um estudo também da tensão muscular aqui. E também é uma escultura que parece que vai se mover a qualquer momento, mesmo estando parado. Certo? E aqui o nosso estudo de caso vai ser sobre essa escultura que ela é muito interessante. Se chama... Professor, Oi. essas esculturas que os romanos encomendavam, eles, encomendavam para reproduzir? Não, assim, pelo o que eu sei, porque há muita controvérsia em relação a isso. Os romanos realmente encomendavam para colocar em seus castelos, né, em suas casas, em seus jardins, tá? E aí, existem como se fossem controvérsias, porque algumas esculturas, talvez elas não foram feitas realmente pelos gregos, mas um outro escultor copiou de um modelo criado pelo grego. Ou ele copiou a mesma imagem que o grego fez, só que se perdeu, se quebrou, né, se desgastou, e ele fez a mesma. Tá? Então, existem essas informações que são meio desencontradas. Entende? Agora, essa daqui, ela é mesmo incrível, tá? Que é a vitória de Samotrácia. A vitória de Samotrácia, tá? Aqui na vitória de Samotrácia, o que acontece? Você tem a representação da deusa Nike, certo? Ou Nice, né? Que era uma deusa que ela vinha para falar sobre a vitória, né? A vitória do povo, a vitória dos gregos, certo? Em uma batalha naval, tá? A parte de baixo da escultura, ela é feita com mármore de Paros, certo? Mentira, a parte de cima que é feita com mármore de Paros, né? Que era uma pedra que era mais fácil de se trabalhar, era um pouco menos pesada, enquanto a parte de baixo, né? Que é como se fosse essa proa desse navio, ela era feita de mármore de Larcos, né? Que era encontrada na região de Rhodes, e a outra era encontrada na região de Paros, certo? Aqui na vitória de Samotrácia, nós temos o lado esquerdo, aqui o lado esquerdo, né? É como se a roupa dela, isso é muito interessante, a roupa dela, ela só está vestida por causa que é como se o vento
fosse empurrando, né, esse tecido, né, que está na roupa dela. Então, a gente pode imaginar que é como se ela estivesse de frente para uma grande turbina, né, uma grande turbina assim, de vento. Tá? E aí a roupa dela está, né, com esse vento. Assim. Essa escultura ela traz muito isso. E aí o lado esquerdo, tanto que o lado esquerdo dela aqui, a perna dela está descoberta, embora o pé dela esteja coberto aqui. Tá? Vale ressaltar que ela perdeu também os pés, tá, Vitória de Samothrace. Ao que tudo indica, ela não pousou na proa do navio. Ela não chegou e está em pé na proa do navio. Ela pousou com as suas asas na proa. Então, existem esculturas menores, né, de terracota, dessa deusa Nike, que ela está com esses pezinhos assim, na ponta dos pés. Isso indica que ela vinha voando e pousou. Tá? Existem muitas interpretações de como é que estavam os braços dela. Se ela estava com objetos, se ela estava com, por exemplo, esses instrumentos aqui, objetos, ou mais assim, ao que tudo indica, por causa digamos, uma elevação desse lado aqui e dessa asa em relação a esse aqui, como se fosse uma leve, não é nem torção, né? Um leve aqui, ó, uma leve mudança aqui de postura, indica que, vou ver só um momento aqui, indica que possivelmente ela estava com o seu braço, né, levantado. Tá? O braço dela estava levantado e o outro braço estava para frente ou para baixo, como se ela estivesse anunciando a vitória dos gregos, certo? Por que ela não tem cabeça? Pois é, a cabeça dela foi perdida. Ela foi encontrada por um arqueólogo chamado Charles Champollion. Ela foi encontrada por ele. E aí ele foi juntando as partes, né? E não achou a cabeça. A cabeça não foi encontrada. Tá? Mas isso não diminui, isso não diminui em nada a grandiosidade e beleza dessa escultura. Né? O fato dela não ter a cabeça, eu acho que uma escultura que traz uma questão de movimento tão forte, latente, também com tanta liberdade, o fato dela não ter a cabeça, eu penso, para esse professor aqui, até positivamente, porque nós podemos se imaginar nela, nós podemos nos ver, por ela não ter a cabeça, nós podemos nos ver ou ver outra pessoa na cabeça, no lugar dessa cabeça dela aí. Ela está no Louvre, ela se encontra atualmente no Louvre, e é uma das principais peças, né, das principais esculturas do Museu do Louvre. Né? Chama muita atenção dos turistas, né, e é uma obra que realmente é uma referência em termos de beleza, de vivacidade, de movimento. Você percebe toda essa questão da roupa dela, certo? A roupa, o acabamento que é feito, né, desse movimento, desse tecido aqui, né, e como eu falei, a influência, como se fosse a influência de uma grande ventania, de um grande vento, né, vindo por sobre o corpo da deusa, é muito interessante. Tá? Então, algumas partes foram reconstituídas, tá? Para ficar mais firme, para manter a escultura, né? Algumas partes foram reconstituídas, mas eles optaram por não colocar a cabeça nos braços. Mas esse desenho que vocês estão vendo é o que possivelmente é a verdadeira posição que está a essa escultura Vitória de Samothrace. Tá? Possivelmente essa seria a posição dela. Olha os pezinhos aqui, ó. Ponto de pé, um braço para baixo, um braço para cima, e ela está olhando para frente. Possivelmente Professor, posição... diga. você pode repetir o nome dela, por favor? Não. Aqui, eu vou... não sei, né? Eu vou falar aqui, ó. A Vitória de Samothrácia.
né, com acento no A. Tá? Vitória de Samotrácia. E é uma das Qual A? minhas esculturas preferidas. Assim. Eu gosto muito. Mesmo ela sem a cabeça, mesmo ela sem os braços, é o que dá uma sensação, não sei, de mistério, né? Uma sensação de completude, mas é uma sensação meio fantástica, sabe? É como se fosse um tesouro, sabe? Um tesouro que está escondido. É assim que eu vejo essa escultura. Eu gosto muito dela, é uma das minhas esculturas gregas preferidas. Professor, Oi? será que eles não fizeram a cabeça dela? Deixaram ela só desse jeito mesmo? Não, possivelmente ela Será tinha que- cabeça mesmo, assim, porque os gregos, eles queriam essa arte mais fiel mesmo à aparência, né? Uma beleza ideal. Tá? Eles eram meio, digamos assim, eles tinham essa visão de uma beleza ideal, do mais belo possível, do mais bonito. Então, muito difícil imaginar que eles iam deixar a escultura sem cabeça, né? Porque uma escultura sem cabeça é mais característica de uma escultura moderna, né? Uma escultura que está mais que o artista moderno ele quer passar alguma mensagem. Isso não se aplica aos gregos, tá? É interessante a gente tentar imaginar, tentar pensar como os antigos pensavam. É um movimento que é complicado algumas vezes, fácil em outras vezes, mas é um movimento imaginativo que a gente tem que tentar fazer, que é pensar como aqueles daquela época pensavam. Essa visão de, eu vou fazer uma escultura sem cabeça, que é justamente para as pessoas. É uma visão que seria mais de um escultor moderno. Né? Você vê esculturas de escultores modernos que eles fazem um corpo de pessoas e cabeça de animais, cabeça de lobo, cabeça de cordeiro. Tem escultor moderno que faz esse tipo de coisa. Que não são os gregos. Isso não se aplica aos gregos. Entende? Daria um desenho muito bonito, tipo, com essa referência do corpo. A cabeça dela, eu imaginei como sendo uma cabeça, assim, mais... Como se ela fosse uma elfa, tivesse orelhas de elfo, um cabelo longo, assim. Ficaria muito, muito bonito para desenhar, pintar. Você pode fazer um desenho baseado nessa estrutura, você pode fazer. Sem lembrar Igual, e aqui vai uma lição da disciplina de arte, tá? Para a vida de vocês. Não tenham medo de copiar, de imitar aquilo que é bom, certo? Aquilo que é belo, aquilo que é grandioso. Não tenham medo, tá? Não tenham medo. Principalmente aqueles que desenham, aqueles que cantam, aqueles que já fazem algum tipo de arte. Não tenham medo de imitar aquilo que é bom. A gente aprende imitando também, sabe? Pensa como você aprendeu a falar. Você aprendeu a falar imitando os seus pais, né? A sua mãe pegava você no colo e dizia, diga mamãe, mamãe, você ficava olhando para ela. Então, o imitar ele faz parte também do processo de aprendizagem e de aperfeiçoamento, tá certo? Então, aqui são o nome de alguns desses escultores, tá? Que são do período grego. Esses escultores eles se encontram em alguns registros, né, gregos antigos, né, tanto em escritos de filósofos, como também escritos do Heródoto, né, que foi o pai da história grego, né? E aí, assim, existem alguns escultores, é claro que existiam bem mais que esses, tá? Mas esses são os que têm seu nome, né, preservado, né? Infelizmente, muitos morreram em anonimato, tá? Não naquela época eles deveriam ser bem conhecidos, né, bem famosos. Mas para nós acabou ficando no anonimato, porque se perdeu, né, o nome do indivíduo, do escultor. Mas aqui nós temos alguns nomes, né, como Fídias, como Policleto, como Miron. Eu posso passar o nome aqui de todos eles, e aí vocês podem até se aventurar procurando as esculturas deles, tá? Como as esculturas do Praxiteles, né, que foi um importante escultor muito famoso. Esse aqui ele alcançou um grau de fama muito grande. O Miron, ele tem uma escultura muito interessante, que é o Discóbolo, é um homem lançando um disco. Né? Você tem o Policleto também, este que foi muito famoso em sua época por suas esculturas em bronze. Tá? Talvez desses todos aqui, o mais famoso seja o Policleto e o Praxiteles, dois gregos escultores muito famosos. Tá? Eu vou passar esses nomes para vocês, e vocês podem ir procurando as esculturas dele, porque são muitas esculturas. Tá? Então, esses são os nomes
que não se perderam, certo? Ainda sobre essa escultura, na vitória de Samotrácia, eu fico olhando o nome para ter certeza se é esse livro. Que é esse vídeo que eu achei bem legal, achei um vídeo bem explicativo sobre essa deusa, né, que é a deusa dessa escultura. Tá? Isso aqui é propaganda. Tá? É um videozinho curto que a gente vai ver agora, tá? E aí desse canal aqui, que eu achei bem legal o canal, Foco na História. Você já conhecia esse canal aqui? Não. Não. O canal no YouTube Foco na História, ele fez um vídeo bem legalzinho, bem curtinho, ó, 3 minutos 19, sobre a deusa, né, que é essa deusa da escultura da vitória de Samotrácia, né, que é a deusa Nike, ou Miss. Vamos ver aqui rapidinho, tá? Olá, amigos mamíferos, eu sou o Tom Foca. E sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Dicionário Mitológico. O assunto de hoje é Nike, a deusa da vitória. Então se preparem e vamos nessa! Nike, que também era conhecida como Nis, é a deusa da vitória na mitologia grega. Ela é filha dos titãs Palas e Estis, e tinha como irmãos o titã Kratos, o poder, Zelo, que representava a rivalidade e a grandeza, e Pia, a força. Juntamente com seus irmãos, a deusa da vitória lutou ao lado dos deuses olímpicos durante a Titanomaquia, a guerra entre deuses e titãs, e também prestou auxílio a Zeus durante sua luta contra Tifão. Já na Gigantomaquia, a deusa conduziu o carro de Zeus durante a luta contra os gigantes. A deusa é representada como uma figura alada, portando uma espada e segurando uma coroa de louros. E fazendo uso desta coroa, a deusa elegia os vitoriosos. Nike personificava a vitória nas batalhas, o sucesso nos jogos atléticos e também nas competições equestres. A deusa Atena é frequentemente representada com uma pequena estátua da deusa da vitória em sua mão esquerda, e grande parte dos êxitos de Atena seria justificado pelo fato da deusa Nike estar sempre ao seu lado. Na mitologia romana, a deusa Nike é conhecida pelo nome de Vitória. Lá, a deusa era adorada pelos soldados das legiões romanas, que rogavam para que a deusa os favorecesse nos campos de batalha. Sua popularidade era tal que uma estátua da Vitória estava localizada em destaque dentro do Senado romano. Quando Roma adotou o cristianismo, a deusa da Vitória passou a ser adorada como uma figura angelical. Os atletas da antiguidade faziam sacrifícios em honra à deusa, para que deste modo Nike lhes concedesse a vitória e a glória. Nos Jogos Olímpicos modernos, a imagem da deusa está presente nos versos das medalhas olímpicas. A deusa da vitória também serviu de inspiração para o de uma das mais famosas fabricantes de artigos esportivos. Nos dias de hoje, estátuas da deusa decoram diversas praças e monumentos por todo o mundo. Mas certamente, a estátua de Nike mais famosa é a Vitória de Samotrácia. Estima-se que a estátua foi esculpida no século II a.C. e hoje está exposta no Museu do Louvre, em Paris, onde, mesmo desgastada pelo tempo, é possível sentir a imponência da imagem da deusa da vitória. E aí, pessoal, o que vocês acharam deste novo episódio? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E não se esqueçam de deixar sugestões para a letra O. Um abraço de Foca e até a próxima! Meio aleatório, né? Uma foca. Mas Adorei a piscadinha de olho que ele deu no final. Mas como vocês puderam ver, né, um vídeo muito interessante, muito informativo sobre essa deusa, né, que inspirou inclusive o nome da famosa marca de artigos esportivos Nike. Tá? Aqui eu queria fazer também uma indicação desse perfil no Instagram, que é um perfil aberto, qualquer pessoa pode ir lá ver, mesmo quem não tem Instagram, consegue ver as fotos, né, tal. Professor, Oi.
O que ela segura é uma espada e uma coroa, tipo, com auréolas, ou é um fogo? Porque é representado de várias maneiras. Ah, sim. É a coroazinha. Acredito que seja a coroa com as folhinhas, né? Os raminhos de oliveira, que era muito comum na Grécia, né? Que era um símbolo de que a pessoa ganhou, né? Ela ganhou uma batalha, ela ganhou. Geralmente nas competições, né? Tinha isso também no teatro grego, né? No teatro grego, nas Dionisíadas, tinham, digamos assim, a competição entre os espetáculos que se apresentavam. O melhor espetáculo ganhavam os atores e também o dramaturgo, ganhava essa coroazinha, né, de raminho, de oliveira, e também um banquete bem farto, muita comida, muito vinho. Então, acredito que seja a coroazinha, né, não seja o fogo, não, é a coroazinha. Tá? Então, esse perfil aqui, gente, que é um perfil sobre arqueologia grega, tá? E que vocês vão ver muito mais esculturas, tá? Tanto em bronze, como também em pedras, certo? Vale ressaltar que não existia só esculturas de pessoas, tinha também de animais mitológicos. Isso aqui é um grifo, tá? Tem também uma que é um leão, também, certo? Tinha esculturas grandes e pequenas, tá? Pedaços de esculturas. Esse perfil aqui é bem legal de você mexer aqui nele, né? Você pode dar uma olhada nesses artigos arqueológicos, né, da civilização grega antiga. Só são artes dos gregos. Isso. Eu vou deixar o link para vocês também, para vocês irem lá, dar uma mexida aqui, ó. Tem um link que eles colocam também no site deles. Né? O site está em grego. Deixa eu tentar traduzir aqui. Genealógicas ancestrais, teogonia, né, que está a ver com a mitologia, né, com a ideia do transcendente dos deuses, tá? Moedas, coleções. Né? Então, eles têm um site deles também com coisas bem legais para você acessar. Tá? Vou deixar o link aqui para vocês também acessarem esse Instagram. Tem muita coisa interessante para ver aqui também. Certo? Então é isso, pessoal. Esse foi a nossa aula sobre as esculturas gregas. Tá? As esculturas gregas elas são consideradas clássicas, principalmente porque elas buscavam tanto retratar o realismo dos corpos, realismo, mas assim, é importante deixar isso claro. É um realismo romantizado. O que quer dizer com isso? É um realismo que seria o corpo ideal, certo? As formas mais belas, as formas ideais, os rostos mais belos. Né? As esculturas gregas, elas não apresentam marcas de cicatriz. Muito difícil você ver uma marca de cicatriz, uma marca que nós, pessoas normais, né, pessoas de verdade, temos, tá certo? Professor, Oi. sobre a prova, esse conteúdo vai cair? Pronto. A prova bimestral ela vai ser toda sobre as esculturas gregas, tá bom, gente? Esse conteúdo vai cair na prova bimestral de vocês, tá? Eu vou passar o conteúdo da aula de hoje lá no Classroom, que é a nossa plataforma virtual, como também os Professor, links. você pode me mandar o código lá do seu Classroom? Eu não estou ainda. Por Por favor. Posso mandar, certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. E até a próxima. Tchau, tchau.